Júnior e Daniela Mercury. Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque. De hoje você vai saber tudo sobre a aventura do homem que deu asas ao mundo. Alberto Santos Dumont, o brasileiro que sonhou alto e voou mais alto ainda. Nós invadimos a intimidade desse inventor maravilhoso. O Globo Ciência foi até Paris para mostrar onde Santos Dumont morou a maior parte da vida, num dos endereços mais elegantes do mundo, a Avenida Champs-Élysées. E visitou uma outra casa construída por ele em Petrópolis, batizada de Casa Encantada. E você vai descobrir as ideias de um grande filósofo e pensador francês, René Descartes. E conheça Massimo Canevati, um antropólogo italiano que vê no Brasil um laboratório para a escola do futuro. Apertem os cintos, o programa de hoje vai decolar de verdade. O Globo Ciência está no ar! Estamos no fim do século XIX, em plena Paris. Grandes inventos no ar. Pelo jeito, logo, logo, qualquer um de nós estará voando. Já pensou? Voar feito pássaro e ver o mundo de cima? Podem esperar que eu vou conseguir. Desde a Grécia Antiga, o homem sonha em voar pelas asas de Ícaro. Conta um mito grego que, para fugir da ilha de Minos, Dédalo construiu grandes asas para que ele e seu filho Ícaro voassem feito pássaro. Ícaro, no entanto, ficou tão encantado com seu voo que quis subir cada vez mais. Foi tão alto que o sol derreteu a cera de que eram feitas as asas e Ícaro caiu. A primeira vez que o homem conseguiu voar foi em 1783, num balão projetado pelos irmãos franceses Montgolfier. Em 1852, Henri Giffard foi o primeiro a tentar construir um dirigível, utilizando um motor e um leme. No fim do século XIX, voar ainda era um sonho para muitos e uma realidade para poucos. Muito prazer. Meu nome é Alberto Santos Dumont. Sou um brasileiro e vivo em Paris. Estamos em 1894 e este ano é muito especial para mim. Pela primeira vez na vida, eu vou entrar num balão e voar. Voar pelos céus de Paris. Sujeito estranho esse Santos Dumont. Baixinho, magricela, fechado em seus pensamentos. Parece que na cabeça desse rapaz só existe um único ideal: voar. Aos 21 anos, depois de ficar maravilhado com seu primeiro voo, o mineiro Santos Dumont resolveu construir o seu próprio balão, o Balão Brasil. Esta aqui é a barquilha do Balão Brasil, o cesto de vinho onde as pessoas ficam quando viajam. Ela hoje é peça de museu. Está no Museu Aeroespacial de Paris, junto com muitos outros inventos da aviação. Como este balão, uma imitação dos balões que enchiam os céus de Paris no fim do século XIX, encantando o mundo inteiro. Nesta época, a Belle Époque, Paris era a capital do mundo, a cidade-luz, onde os pintores criaram um dos mais importantes movimentos de arte, o impressionismo. As artes, a literatura, a engenharia, as máquinas. O mundo mudava muito rapidamente. E era aqui, nesta cidade efervescente, que o jovem Alberto Santos Dumont veio morar aos 19 anos de idade. O Globo Ciência foi até lá. Santos Dumont morava aqui, no número 14 da Avenida Champs-Élysées. Até hoje, um dos endereços mais chiques do mundo. E Santos Dumont era chique e extravagante. Lançava moda.
Ele usava saltos nos sapatos para parecer mais alto. Tinha ternos com riscas de giz para parecer mais comprido. E, entre outras coisas, inventou o relógio de pulso, que era mais prático de ser usado no ar. Enfim, Santos Dumont influenciou não só os céus, como também a moda parisiense. Em Paris, Le Petit Cantor, como os franceses o chamavam, estudou física, química, mecânica e eletricidade. Ferramentas indispensáveis para o seu principal objetivo: construir uma máquina que voasse. Mas antes dessa máquina, que um dia se chamaria avião, existir, o único meio de locomoção no ar era o balão dirigível, que nem era tão dirigível assim. O primeiro objetivo de Santos Dumont era domar o balão, obter completo controle dos movimentos no ar. Para isso, ele fez uma série de dirigíveis. O dirigível voa porque o gás que existe dentro de seu balão é mais leve do que o ar, então ele sobe. Na época de Santos Dumont, o gás usado era o hidrogênio. Hoje em dia, usa-se o hélio porque este gás não incendeia. O dirigível voa porque o gás que existe dentro de seu balão é mais leve do que o ar, então ele sobe. Na época de Santos Dumont, o gás usado era o hidrogênio. Hoje em dia, usa-se o hélio porque este gás não incendeia. Nos voos, nem sempre o jovem Alberto foi bem sucedido. Com o dirigível número 1, ele se choca contra uma árvore. Com o número 5, Santos Dumont cai no jardim de Rothschild e depois no telhado do Hotel Trocadeiro. Em 1901, com o dirigível número 6, ele é o primeiro homem a conseguir dar a volta na Torre Eiffel e provar a dirigibilidade do balão. Com um grande feito, o jovem inventor ganha 100 mil francos de prêmio. Mas, como ele era muito rico e não ligava para dinheiro, doou a bolada aos mecânicos e operários que trabalharam com ele. Estamos em 1906 e agora eu vou realizar a maior de todas as minhas proezas. Serei o primeiro homem a levantar voo com um avião. Mas não dizem que os irmãos Wright nos Estados Unidos já voaram? É verdade, há uma polêmica no ar. Henrique Lins de Barros, diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, é fascinado por aviões e pesquisou a fundo a vida de Santos Dumont. É ele quem conta pra gente como foi o primeiro voo de Santos Dumont com 14 bis. Quando ele voou a primeira vez com 14 bis, primeira vez com sucesso, o Blériot, que é um outro inventor importante, estava tentando voar também. Ali era uma competição dura. Os dois estavam em bagatelle, os dois estavam juntos, cada um com seu invento, e o que primeiro voasse seria o vencedor, seria o primeiro homem a voar, a ter um voo homologado. E aí eu acho que caracteriza um pouco a personalidade de Santos Dumont. Santos Dumont oferece a vez a Blériot. Quer dizer, ele coloca o desafio na mão de Blériot. Se Blériot tivesse conseguido sucesso, Blériot seria o pai da aviação. Não conseguiu. O invento de Blériot deu um problema e Santos Dumont voou a seguir. Eu consegui! Mas será que Santos Dumont foi mesmo o pai da aviação? Santos Dumont não é o pai da aviação para todo mundo. Atualmente, praticamente só o Brasil mantém essa imagem de Santos Dumont como o pai da aviação. Os irmãos Wright, em 1903, conseguiram voar durante algum tempo no invento que eles fizeram. É um avião muito precário e que não tinha capacidade de levantar voo sozinho. Ele tinha que ser catapultado e depois que ficava no ar, ele conseguia manter o voo durante praticamente 1 minuto e depois oscilações muito fortes que faziam com que ele caísse. E o que Santos Dumont fez de diferente em 1906 foi conseguir construir o primeiro aparelho capaz de levantar voo, voar e pousar. Quer dizer, o primeiro aparelho a realizar um voo completo, como a gente entende hoje, e esse feito foi realizado na presença de uma comissão julgadora. Quer dizer, não só ele voou, como ele voou publicamente. Isso os irmãos Wright não fizeram. Afinal,
Como determinar quem foi realmente o pai da aviação? Santos Dumont foi o homem que inventou o avião, né? Santos Dumont, segundo a história, dizem que foi o pai da aviação, né? Santos Dumont foi o pai da aviação, né? Que inventou 14 bis. Essa questão da paternidade da aviação é uma questão que a gente deveria discutir com muito mais detalhe. Não existe um pai de uma coisa, existe um grupo de inventores trabalhando simultaneamente, tentando formas diferentes de obter sucesso, e cada um vai obtendo sucesso no seu ponto. De qualquer maneira, o voo do 14 bis foi um marco na história da aviação. Ele voa várias vezes e ganha o prêmio Aeroclube de France, concedido a quem voasse mais de 200 metros, medida ultrapassada em 20 metros pelo 14 bis. Se nós olharmos hoje qualquer avião, ele tem a configuração básica do 14 bis. A asa está num lugar, o leme está em outro lugar, isso não importa. O que importa é que você tem superfície de sustentação e tem motor. O que faz o avião voar é a velocidade. O ar, ao passar com velocidade pelas asas do avião, cria uma força para cima e faz com que ele voe. O que faz o avião voar é a velocidade. O ar, ao passar com velocidade pelas asas do avião, cria uma força para cima e faz com que ele voe. Ah, mas esse Santos Dumont tinha lá suas facilidades, não é mesmo? Nasceu numa família rica, nunca precisou trabalhar para sobreviver. É verdade, o jovem brasileiro teve muitas tardes de folga em Paris, mas soube aproveitá-las muito bem e criou mais de 20 inventos. É isso! Meu amor, minha donzela, minha demoiselle. Em 1907, um ano depois do sucesso obtido com o 14 bis, Santos Dumont constrói o Demoiselle, que em português significa donzela. Era tão leve e delicado que logo ganhou o apelido de libélula. Olhem só, o Demoiselle era feito de bambu, a cadeirinha era de palha e o lugar de apoiar os pés era com uma sola de sapato furadinha. O Demoiselle original, que está no Museu de Aeronáutica de Paris, é o primeiro avião a ser feito com uma asa só. Essa espécie de ultraleve é o primeiro monoplano que consegue voar perfeitamente. O sucesso da invenção é tanto que no fim de 1909, mais de 40 aviõezinhos deste tipo foram produzidos na França ao preço de um automóvel médio. O Demoiselle foi o primeiro avião produzido em grande escala. Foram produzidos mais de 500 aviões daquele por várias fábricas diferentes, por vários construtores variados, diversos, que tiveram acesso aos planos. É neste momento que percebemos outra curiosidade da personalidade de Alberto Santos Dumont. Ele nunca patenteou um invento seu. Então toda a invenção de Santos Dumont é colocada a domínio público, para que todos possam utilizar. Em particular, o Demoiselle, que ele fez, divulgou e publicou os planos do avião, mostrando como se poderia construir, e várias pessoas no mundo inteiro construíram esses aviões. Então, ele é o início de uma indústria, ele é o início da produção em massa de aviões. Mas, infelizmente, esse é o último grande invento do brasileiro. A partir de 1910, Santos Dumont passa a sentir os sintomas de uma terrível esclerose múltipla, doença que o acompanharia até o fim da vida. Ele vive até 1910, mais ou menos, numa agitação muito grande, com uma capacidade fantástica de criar, e depois ele começa a sentir os sintomas de uma doença que vai tomar conta da vida dele até 32, quando ele se suicida em São Paulo. Santos Dumont morre no Guarujá, numa época conturbada, em que o presidente Getúlio Vargas se utilizava do avião para atacar o litoral paulista durante a Revolução de 32. Mas esta época já passou e tudo isso agora é história. Está nos livros e nos museus e serve para nos inspirar e instigar a nossa imaginação, para a gente continuar inventando e criando. Se você ficou curioso e quer saber algo mais da vida de Santos Dumont, aí vão algumas dicas. Se você puder ir a Paris, vá ao Museu Aeroespacial, onde está o Demoiselle original.
Também existe o Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos e Marechal Hermes, com uma sala dedicada a Santos Dumont. Lá tem réplicas do 14 bis e do Demoiselle. E no próximo bloco, você vai conhecer a Casa Encantada, uma casa muito especial em Petrópolis, onde viveu Santos Dumont. Campeonato Brasileiro, Juventude e Corinthians, ao vivo, neste sábado, 4h30 da tarde, Futebol 96. Neste fim de semana, feirão oficial Ford na Anchieta. Fiesta a partir de 10.990. Fiesta 97 antes do aumento e no melhor preço do mercado. Por essa você não esperava. O feirão Ford na Anchieta você já conhece. Pereira Barreto, 1380, São Bernardo. Ele não fala, não anda e não mexe os braços. Uma pessoa assim não pode competir no mercado de trabalho. Certo? Errado. Prêmio Jovem Cientista. Tema: equipamentos, aparelhos e utensílios para que os portadores de deficiência possam ser tão produtivos quanto você. Uma iniciativa CNPq, Grupo Gerdau e Fundação Roberto Marinho. Feirão do Preço Baixo Ventuno. ELX 95, 2 portas, só 999 de entrada. 999 de entrada, mais 36 de 399. Feirão do Preço Baixo Ventuno. Só neste fim de semana no Aricanduva, avenida principal ao lado do shopping. Quem dirige nas ruas e estradas é motorista e não piloto. Tem de respeitar sinal vermelho e o limite de velocidade, dar preferência ao pedestre, ultrapassar só pela esquerda, não andar no acostamento. Cumpra as leis do trânsito e dirija com cautela. Até os melhores pilotos cometem erros e sofrem acidentes. Seja um bom motorista, respeite a vida. Neste fim de semana, feirão oficial Ford na Anchieta. Fiesta a partir de 10.990. Fiesta 97 antes do aumento e no melhor preço do mercado. Por essa você não esperava. O feirão Ford na Anchieta você já conhece. Pereira Barreto, 1380, São Bernardo. Globo Ecologia, 6 anos no ar. Neste sábado, venha participar de uma viagem pelo Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do planeta. Nas associações e cooperativas, a busca de soluções para vencer a seca. O sonho da fruticultura irrigada. Assista neste sábado, 8h10 da manhã, Globo Ecologia, um programa da Fundação Roberto Marinho. Depois de tanto trabalho, tantas invenções, Santos Dumont precisava de um bom lugar para curtir suas férias. Sua amiga, a princesa Isabel, que estava morando em Paris, sugeriu Petrópolis, no estado do Rio, a cidade imperial fundada por seu pai, Dom Pedro II, em 1843. O Globo Ciência subiu a serra para conhecer a Casa Encantada, construída por Santos Dumont em 1918. Nesta casa, o engenho e a arte do genial inventor também estão presentes. Vamos lá! Quem sobe a Serra da Estrela, cercada pela Mata Atlântica em direção a Petrópolis, já vai encontrando traços do tempo. A corte do Segundo Império se mudava para Petrópolis no verão e Dom Pedro II morava no palácio que hoje é o Museu Imperial. Em meio a carruagens e histórias imperiais, uma construção diferente chama a atenção dos visitantes. É a Encantada, a casinha que fica na Rua do Encanto, número 22. Santos Dumont avistou um terreno íngreme próximo ao antigo Hotel Palace, hoje a Universidade Católica de Petrópolis, e imaginou um chalé encravado no monte. Junto com o engenheiro Eduardo Pederneiras, ele projetou uma casinha adaptada à natureza com harmonia e beleza. A casa tem 4 metros de largura, 8 de comprimento e 8 de altura.
As crianças de escolas de todo o país que vêm em excursões conhecer a Encantada ficam fascinadas já nos primeiros degraus da escada. A sua forma diferente criou várias lendas. Algumas pessoas acreditam que ela foi construída assim para que todo mundo comece a subi-la com o pé direito para dar sorte. Mais uma das superstições do seu dono. A escada, a gente pode até observar, né, na própria planta que ela não foi desenhada dessa maneira como ela foi construída. Depois, quando o arquiteto começou a construir a casa, ele verificou que a escada ficaria de difícil acesso, porque não existia muito espaço para a escada que havia sido planejada. Então ele bolou, Santos Dumont inventou os recortes da escada, né? A escada foi toda recortada, por quê? Para quando ele subisse, os joelhos não batessem, né, na própria escada. Então ela foi toda recortada em forma de raquete e há quem diga que sugere até uma hélice de avião, né? E dessa maneira que foi construída. E a parte da superstição, aí são coisas ainda que a gente está estudando, pesquisando, né? E deixamos na interpretação de cada um. Bem-vindos à sala de Santos Dumont. Aqui ele guardava alguns dos livros de que mais gostava, como estes volumes raros da obra do escritor francês Victor Hugo. Este telefone de magneto, Santos Dumont usava para pedir comida no Hotel Palace. O número dele? 111. Agora vamos conhecer uma das maiores curiosidades da Casa Encantada, o banheiro. Apesar de pequeno, ele tinha uma raridade para a época, um aquecedor para a água. Neste recipiente ficava o álcool, que aquecia a água. Uma mangueira levava água quente para este reservatório, que é dividido em dois. Pelo outro lado, entrava a água fria. Puxando estas correntes, Santos Dumont ia misturando as águas e conseguia a temperatura ideal. Na época não existia ainda esse tipo de chuveiro elétrico, então foi outro desafio a criatividade. Santos Dumont era uma fonte inesgotável de inventos, né? Ele era um inventor nato, né? Penso, logo existo. Você já deve ter escutado esta frase em algum lugar. Ela foi dita pela primeira vez pelo filósofo e matemático francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650. Pois foi justamente Descartes a personalidade escolhida pelos alunos da Escola Parque, do Rio de Janeiro, para participar do projeto Os Cientistas. Descartes estava convencido de que tudo na vida podia ser reduzido a expressões matemáticas. Apesar da frieza deste pensamento, ele nos deixou descobertas muito importantes, que foram aplicadas em ramos da física, como a ótica. Descartes descartava a intuição. Para ele, a ciência era algo que passava longe do dia a dia. Enquanto vocês assistem a Descartes, eu vou continuar pensando. Descarte tudo que não for verdade. Aprenda a sonhar sem ilusão. Construa no seu peito o seu Descartes. Embalados ao som de uma canção em ritmo de bossa nova, os alunos da Escola Parque passearam pela obra de René Descartes, o pensador francês que um dia, em meio a uma grande atividade intelectual, teve um sonho que acreditou ser um indício de uma missão. Essa missão seria fazer um sistema filosófico a qual ele pudesse responder a todas as perguntas mais importantes da filosofia. Ele mesmo caracterizou o sistema como uma árvore, ele fez uma metáfora em que as raízes seriam a metafísica, o tronco a física e partilha do tronco todas as outras ciências. As principais, segundo ele, seriam medicina, moral e mecânica. Aí é importante ressaltar que para ele fazer todo esse sistema, ele usou bases matemáticas, ou tentou usar bases matemáticas, que ele achava que era o único meio de chegar à verdade. Para ilustrar as ideias filosóficas de Descartes, as alunas Caroline e Joana
interpretaram o texto Legião Estrangeira, de Clarice Lispector, que confronta o modo matemático de chegar às verdades com o jeito humano e intuitivo de levar a vida. Eu nem tomei banho. Mas se bem que já não é hora de ainda não ter tomado banho, né? Não, mas a senhora faz o que quiser, né? Afinal, a vida é sua, cada um sabe de si. Qual que é a relação desse texto que vocês escolheram com a filosofia do Descartes? É que a Ofélia, ela representa um modelo cartesiano, um modelo que tem começo, meio e fim para tudo. A Ofélia, ela tem uma resposta para todas as perguntas. Ela é ordenada, ela classifica tudo numa forma matemática, numa forma cartesiana. Enquanto que a escritora, ela vive num mundo onde não tem uma ordem. Ela vive no mundo do humano, do improvisado, do que está acontecendo no momento. Descartes foi o verdadeiro criador da filosofia moderna. Além disso, desenvolveu pesquisas nas áreas da física e da matemática, onde fez uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento desta ciência. Na matemática, a maior contribuição de Descartes foi ele algebrizar a geometria, inventando as coordenadas cartesianas. Essas são muito importantes até hoje na nossa vida, para localização, para fazer pesquisas, e na matéria economia, matemática, geografia e outras. Agora vamos conhecer uma das descobertas mais importantes de Descartes na física, a lei da refração da luz. Tendo um meio, que seria o A, meio 1, e um meio diferente, que seria a água, que no caso é mais denso, a luz com um feixe assim. Imagina que o feixe é propagado através de ondas, né? Então, são várias ondas que vêm assim, porque a luz está entrando assim, né? Daí quando chega aqui, esse meio é mais denso. Então, se você relacionar uma pontinha aqui e uma pontinha aqui, essa daqui vai se propagar com mais rapidez, que o meio é menos denso. Se a gente tem um ponto aqui que emite luz, ele vai aparecer aos olhos da pessoa assim, aqui. Então, a pessoa vai ter uma ilusão de que está vendo o ponto nesse ponto aqui. Se a gente puser uma caneta na água, a pessoa vai ter a ilusão de que a caneta está quebrada por causa disso. Vale já mostrar a caneta quebrando. Descarte tudo que não for verdade. Aprenda a sonhar sem ilusão. Criança tem de brincar, comer, ter saúde e estudar. Lugar de criança é na escola. Toda criança brasileira tem direito à educação. E o professor é um dos personagens principais dessa história. Este som que você está ouvindo é do último disco do Grupo Sepultura, que se chama Raízes. E estamos falando de educação, de mistura de cultura. Repare, uma banda de rock pesado tocando com os índios chavantes. Música nativa brasileira misturada com heavy metal. Este é um exemplo que o professor italiano Massimo Canevati usa para definir um caminho para a educação. E ele vê no Brasil outras propostas. Agora foi em Roraima, perto de Boa Vista, e fu una scuola in una maloca, una scuola nativa di Macuxi. Fui muito interessado porque estava professores de origem Macuxi que ensinava a criança, seja a língua Macuxi e seja a língua portuguesa. Mas estava também algumas crianças loiras
que não era macuxi. Isso para mim é muito interessante, porque ele studiava não só a língua portuguesa, mas também a língua macuxi. Isso significa, por mim, essa é uma escola ideal, uma escola no qual se vai produzir uma pluralidade de linguagem com o desenvolvimento de professores que têm esse tipo de sensibilidade à língua diferente. Quando esteve no Brasil lançando seu último livro, Queimado do Sol, depois das viagens por várias tribos do país, o professor Máximo Canevati quis dar entrevista em português, com o charmoso sotaque italiano. O antropólogo é professor na Universidade de Roma e desde 1984 vem sempre ao Brasil estudar essa geleia geral que acontece na mistura de raças que fazemos aqui. Um verdadeiro sincretismo, que é a proposta filosófica do professor. Esse lado do Brasil, o mais interessante do Brasil, mais inovador, poderia ser uma coisa bem fundamental, por exemplo, para a Europa, que agora tem um momento muito claro de fechamento em si mesma, de parar as fronteiras, o limite. O Brasil é um elogio da mistura, não só étnica, mas também para mim cultural. Isso é o sincretismo. A palavra sincretismo vem do grego. Sim quer dizer união e cretismo, o que vem de Creta. Sincretismo é a união dos povos de Creta contra os inimigos. Hoje, sincretismo significa a união de ideias e culturas diferentes. O que encanta o professor Canevati no Brasil é justamente essa mistura de raças e culturas. Isso que faz do nosso país um laboratório para o futuro, para lidar com a globalização, só um mergulho cultural em diferentes raízes. O desafio atual é de produzir um tipo de economia mundializada, no qual o mercado não é só limitado a um país, mas é do mundo inteiro. O mesmo acontece para a cultura. A cultura não é só uma questão que se refere a um pedaço de um cidadão, de um jovem que estuda a história do Brasil, ou a história de Rio de Janeiro ou de São Paulo. Essa mundialização e localização são elementos nos quais cada jovem, cada estudante brasileiro, não só brasileiro, também italiano, pode escolher de ser um cidadão do mundo e um cidadão da sua própria cidade. Mas você é cidadão da sua cidade só se é cidadão do mundo. É o contrário. Você é cidadão do mundo só se você tem uma localização bem clara no bairro da sua cidade. Depois de tantos voos, tantas aventuras, o Globo Ciência vai aterrissando novamente. Na próxima semana estaremos decolando para uma nova viagem. Nossa turma estará aqui, esperando por vocês. Até lá! Tchau, hein? Até lá! Globo, São Paulo. Assista agora Globo Ecologia. Classificação livre. Proteção ambiental. São 70 quilômetros quadrados de mangue preservado. Aqui, várias espécies de aves e de peixes e caranguejos encontram alimento e refúgio. A vovó do mangue, ela mora lá nas matas, lá nos mangues. Então, a gente vai pra lá. Mas se a gente não levar uma oferenda para dar ela, uma masquinha de fumo para botar assim no toco, para ela pegar, para usar, ela perde a gente fica perdido. A gente tem que rezar, se ajoelhar, pedir a ela, rogar, rezar salve rainha, para poder vir embora para casa. Senão ela não deixa vir embora para casa, ela faz cócega. A pessoa fica morrendo de dar risada.